Quando que você deixou de ouvir a voz de Deus quando ele falou algo a seu respeito para ouvir o que as pessoas falavam? Eu digo isso por quê? Porque aos 10 anos eu comecei a frequentar uma igreja. E aí eu amo, até hoje eu frequento essa igreja, na verdade. Não estou colocando a culpa dos meus erros nos outros. Como eu disse, o erro foi meu de deixar de ouvir primeiramente a voz de Deus para ouvir o que as pessoas falavam. Eu era uma adolescente que ia no culto de oração pela manhã, à tarde eu ia para a escola. Quando era de noite eu ia para os cultos, culto no lar, culto de doutrina, ensaio. Eu amava estar na igreja. E num desses cultos no lar que eu fui, um pregador. Quer dizer, na verdade eu sempre gostava de ler alguma palavra, eu sempre pedia para Deus me dar o direcionamento e ler uma palavra, falar alguma coisa para a irmã, ou cantar até um hino. E nesses cultos no lar, um irmão chegou para mim e falou do chamado que Deus tinha para a minha vida e tudo, mas que eu tinha que continuar buscando, lendo a Bíblia, ensaiando. E assim, a líder dos jovens até tinha me dado um playback para ensaiar, para eu solar um hino. Só que eu deixei o quê? A timidez falar mais alto. E eu uma vez também fui cantar num desses cultos no lar e tinha uma. Acho que na época ela era das crianças. E eu cantando com o microfone e ela olhando e debochando. E eu, em vez de deixar Deus continuar falando comigo, eu liguei pro deboche da abençoada. Então eu comecei a ter vergonha. Eu não aceitei a cantar, né, a solar na época. Outra vez eu cantando, uma menina falou que alguém tinha desafinado, aí a outra falou, ah, foi ela que apontou pra mim. Então foram coisas que foram me desanimando. E fora, assim, que, como eu vou falar novamente, a culpa foi minha também, não vou jogar a culpa. Mas, assim, na época eu não tinha tanta condição assim. Então eu não andava tão arrumada que nem as outras pessoas, sabe? E eu sentia que tinha uma diferença. Que o pessoal que tinha mais poder aquisitivo tinha uma panelinha, um grupinho aqui e ali, e eu ficava meio que de lado. E isso foi me distanciando, e eu acabei meio que desviando, sabe? Deixando de querer ir pra igreja, deixando de ter aquela vontade dentro de mim. E acabou que aconteceu coisas que eu acredito que se eu estivesse na igreja não teria acontecido. Porém aconteceu. E novamente, eu não vou jogar a culpa em ninguém. Foi erro meu. Eu devia ter escutado Cristo falando dentro de mim para eu fugir de algumas situações na qual eu não fugi, eu caí nessa situação e aconteceu o que aconteceu. Mas o que eu quero falar com tudo isso, que apesar disso tudo eu ainda sinto o chamar de Deus na minha vida. Várias vezes ele já reafirmou a promessa dele para minha vida. E tanto que eu venho aqui contar testemunho, falar palavras para vocês, porque eu creio no chamado de Deus para minha vida. Mas disso tudo que eu quero te falar é que se Deus tem algum chamado para você, o inimigo ele vai usar pessoas para te desmotivar. Ele vai usar pessoas para rir de você, para debochar de você, para dizer que nada, que talento que você tem. Onde que você tem talento para cantar? Onde que você tem talento para pregar? Ele usa. Mas não esqueça do propósito que Deus tem para contigo, da promessa que Deus tem na tua vida. Se ele falou, tá falado. A gente apenas tem que fazer a nossa parte, que é o quê? No meu caso, que eu tinha que ler mais a palavra, jejuar, buscar, ensaiar, conforme foi me falado. E não cair no papo de algumas pessoas ou ligar para os deboches. Cheguei a assolar alguns hinos também. E também via rosto de deboche, risadinhas.
E isso, assim, eu levei muito pro coração, coisa que eu não deveria ter levado, né? E aí, assim, eu afastava, voltava, e nessas de afastar e voltar, e eu caí novamente. Assim, pequei, né? Pequei, acabei engravidando e tudo. Então, assim, muitas vezes, meu filho é bênção na minha vida, só pra deixar claro, meu filho é bênção na minha vida. Mas tem coisas que às vezes acontecem por desobediência, por falta de temor de Deus, por não abrir os olhos, por não dar ouvidos. Quantas vezes Deus nos mostra coisas assim na nossa frente e a gente não escuta. Então, assim, não esqueça o propósito de Deus na sua vida, não ligue para o que as pessoas vão falar e creia em Deus, continua fazendo a obra dele, se você já está fazendo, se não, vá fazer a obra dele, espalhar o evangelho de Cristo a todo canto, sem ligar para o que vão falar, vão rir, vão debochar. Não ligue para isso, apenas faça a sua parte.